Seja com fome, né? Então não vou me alongar muito. Queria só fazer um adendo. No início eu falei estado do Acre, tá? Vou explicar porque eu falei Acre, tá? O pessoal olhando para mim, não, porque eu sou engenheiro florestal e até o ano passado eu estava no Acre desenvolvendo o plano de arborização urbana de lá. E aí saiu a palavra, eu falei, meu Deus do céu, eu falei Acre aqui, né? De tanto falar, né, desse projeto lá. Só fazer esse adendo aqui para deixar claro também, tá bom, gente? Bom, eu vou ser breve, como eu falei. Eu queria só trazer alguns destaques, né? Falar um pouco da estratégia climática do estado de São Paulo. São Paulo também está na vanguarda nacional nesse arranjo da política estadual de mudanças climáticas. A gente tem um arcabouço, um sistema de governança muito bem estabelecido aqui, muito robusto, né? A gente tem uma política estadual que foi instituída por meio de uma lei em 2009, tem um decreto que a regulamenta. A gente tem instituído e reformulado esse ano de 2025 o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, um comitê gestor de política de mudanças climáticas que delibera sobre, o conselho que recomenda sobre essa política, uma política transversal, tanto é que isso rebate na equipe e na comitiva que a gente trouxe para esse evento aqui, com pessoas com perfil técnico multidisciplinar, da Subsecretaria de Meio Ambiente, de Energia, de Mineração, de Logística, de Transportes. A gente tem aqui o professor Edmilson, que é da Universidade de São Paulo, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Major Tatiana, da Defesa Civil. Então a gente montou um time aqui para apoiar nesse processo todo, que é fundamental numa construção de um olhar, como eu falei, com esse ambiente multidisciplinar, né? A gente tem dois grandes instrumentos dentro dessa política estadual de mudanças climáticas. A gente tem um plano de ação climática com uma visão para 2050 alinhado ao programa Race to Zero da ONU. Então a gente tem metas claras estabelecidas de meio termo e uma meta pensando em 2050 de descarbonização. A arborização urbana também entra como um eixo importante nessa estratégia. Então a gente pretende, com várias ações em um olhar setorial, promover a descarbonização aqui no território paulista. Isso está estabelecido e fixado nesse plano estadual de ação climática, que agora está no processo de revisão. A gente tem um outro instrumento muito importante, que é o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática. Ele foi passado por um processo de consulta pública durante o ano passado todo. Ele foi consolidado, sistematizado. Mais de 60% das contribuições que vieram da sociedade foram incorporadas ali nesse instrumento. Então ele está dividido em grandes ações e subações com olhar de curto prazo. Então com ações para iniciar esse ano já. Então um instrumento que pensa para 2030, 2050 e um plano com ações previstas para início imediato, e ali nesses eixos que pensam em biodiversidade, zona costeira, saúde única, segurança alimentar, segurança hídrica. A arborização urbana está ali também, e um perfil transversal, por exemplo, citada no eixo de saúde única, né? Então a gente está tratando de ações para implementar a arborização urbana pensando em saúde, dentro desse plano estadual que é o PEAC. Ele foi lançado agora, no dia 5 de junho, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele está no site disponível da CEMIL, para quem quiser consultar, né? Então ele está estruturado ali com mais de 249 subações. A gente tem também, por outro lado, a arborização urbana ali pensada dentro de um eixo de segurança hídrica, né? Pensando em áreas verdes, áreas de recarga. Então tem ações ali previstas de arborização no eixo que fala de segurança hídrica também. Queria trazer um destaque também que o Estado de São Paulo está organizando, está no processo de formatação de um grupo de trabalho de arborização urbana, que vai concatenar empresas de energia, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, Agência Reguladora de Serviços aqui do Estado, para promover ações de tecnologia, para difundir nos municípios, para ofertar nesses municípios, né, com ferramentas, uma delas, por exemplo, chamada Bio, que vai apoiar no processo de inventário desses indivíduos nas cidades, com soluções para manejo. Então a gente está no processo também de seleção de municípios piloto, que vão receber essas ações, com essa parceria que esse grupo de trabalho tem promovido. Então, de forma geral, é isso. Eu agradeço. O Estado de São Paulo está à disposição. Como eu falei, a gente trouxe uma equipe robusta aqui que vai apoiar nesse processo, e a gente segue aqui na parceria, na cooperação, para desenvolver o Plano Nacional de Arborização Urbana. Obrigado.
Obrigada. Eu vou pedir que vocês fiquem, por favor, e a pedir também para os outros palestrantes aí que desse bloco que subam, Jennifer, Maurício, o outro Maurício Lalano, Cláudio Maretti, Rogério Menezes de Mello. E aí a gente vai abrir para perguntas. Infelizmente, a gente está muito corrido no tempo, então a gente vai abrir para 3 perguntas. Tinha uma senhora ali que levantou faz tempo, aquela de cachecol vermelho ou ferro. Bom dia, não sei se bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Ernestina, eu sou moradora de Campinas, moro em Barão Geraldo, faço parte do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho da Cidade, né, e acompanho muito as políticas ambiental e urbana no município. A minha pergunta é o seguinte: quando se fala no plano nacional e quando vocês apresentam lá os temas, né, a serem discutidos, o diagnóstico está fora, né? Eu gostaria de saber, é uma preocupação minha, porque se eu fizer um diagnóstico da situação de Campinas com base nos planos, projetos e programas, né, eu vou ter um diagnóstico maravilhoso. Né? Mas se eu fizer um diagnóstico com base na realidade de Campinas, vai ser catastrófico, do ponto de vista especificamente da questão da arborização urbana. Tá? Por quê? Porque uma questão que é muito importante, que eu não vejo ela contemplada, de certa forma, nas nossas discussões pelos temas que eu vi rapidamente, é a questão da integração urbano-ambiental. Né? O urbano tem que ter o ambiental no urbano. Né? E não há compatibilidade de uma proposta com todo esse, né, esse cabedal teórico, né, numa proposta, num modelo de desenvolvimento urbano adotado pelos nossos municípios. Eu falo de Campinas especialmente. São incompatíveis. É incompatível fazer tudo isso num modelo de desenvolvimento urbano que prioriza a ocupação, e a ocupação da forma mais agressiva possível, né? Com todos os planos e projetos e estudos e etc., mas na hora de concretizar, o que a gente tem é uma situação bastante catastrófica mesmo para Campinas, né? A gente fala da Mata de Santa Genebra, por exemplo. A Mata de Santa Genebra hoje, né, está cercada de zona de expansão urbana, com empreendimentos já previstos. Né? A gente fala da necessidade, do problema das periferias, que são, não tem espaço para o verde, porque a calçada é estreita. Claro, você tem uma política habitacional em que a casa para pobre tem que ser barata, embora tenha financiamento público, né, tenha benefícios para o empreendedor, ela tem que ser barata, então, portanto, a calçada tem que ter 1 metro. Então, portanto, o quintal é praticamente inexistente. Então, como é que a gente concilia essas coisas? Isso é necessário para trabalhar a arborização urbana na cidade. Ou a gente muda essa forma de urbanização, esse modelo de desenvolvimento urbano, ou, sinto muito, isso vai ficar no papel. Né? Então, a minha pergunta é o seguinte: eu queria saber se esse diagnóstico é feito com base num estudo de realidade, né? Um estudo no concreto, e não só através de planos e projetos e programas, etc. É isso. Obrigada pela pergunta. Sobre o diagnóstico, por que eu não destaquei ele aqui como um dos nossos assuntos na nossa oficina de hoje? É realmente porque a gente achou que a gente precisava focar nos outros pontos numa oficina presencial e que o diagnóstico a gente precisa fazer através de outras formas de estudo, né? É importante destacar aqui que algumas questões de diagnóstico a gente quer receber por contribuição,
por meio do formulário que a gente tem disponível para envio de contribuições na plataforma Redos, que é aquela que eu mostrei no QR Code. É bem fácil de achar, é redos.org.br/planal. Lá tem um formulário de contribuições com algumas perguntas que a gente acha que vai nos ajudar também nessa questão do diagnóstico. Mas, além disso, a gente está fazendo também levantamento. É complexa essa questão do diagnóstico, porque a gente entende que no plano nacional a gente não entra no detalhamento de cada cidade, até porque seria impossível. Então, a gente também está aprendendo durante esse processo o que significa a construção de um diagnóstico em âmbito nacional para a arborização urbana. A gente está se baseando muito, como o Maurício falou, no projeto de lei que estabelece o que entra no diagnóstico para o plano nacional. Então, ele fala um pouco da questão de se os municípios têm plano de arborização ou não têm, se tem produção de mudas, se tem viveiro. Ela aparece um diagnóstico de uma forma mais geral e mais estratégica, e não entra no detalhamento municipal, né, local. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. E a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico perfeito, sendo esse a primeira vez que a gente está fazendo um plano nacional de arborização. A ideia é a gente ver o que a gente consegue coletar de dados secundários, o que a gente consegue coletar via formulário, o que a gente consegue coletar via estudos, e também determinar, a gente não está conseguindo ter uma informação qualificada sobre isso daqui. Não tendo, a gente coloca no plano de ação. A gente precisa melhorar nesse ponto. O que a gente está fazendo? Por exemplo, o cadastro ambiental urbano, que também foi, né, o Maurício mencionou. A gente tem essa ferramenta de cadastro, do cadastro ambiental urbano. Ele é hoje muito mais focado em áreas verdes no geral do que arborização. A gente já sabe a necessidade de a gente qualificar ele para arborização, então isso também já é uma ação que a gente está fazendo. A ideia é a gente conseguir identificar essas lacunas e conseguir trazer para o plano de ação do Planal como que a gente vai suprir essas lacunas também para o futuro. Agora eu vou te falar assim, sobre essa questão da crítica de a gente pensar nos nossos processos de urbanização atuais, né, e a relação que a gente tem com a arborização. Sendo muito sincera, a minha expectativa é que realmente a gente consiga trazer uma questão de quebra de paradigmas. A gente não pode pensar na arborização daquela forma como a gente falou, como acessória, como uma segunda ideia, como depois que urbanizou a gente vem e coloca a arborização onde couber. Eu acho que ninguém aqui quer isso. A ideia é a gente realmente passar por um processo transformador e a gente está se esforçando para conseguir fazer esse processo de forma construtiva para conseguir atingir essa transformação. Apenas um comentário que nos processos de parcelamento do solo na região da Mata de Santa Genebra, por conta do plano de manejo que é aprovado por portaria do ICMBio, e agora a gente retomou essa parceria muito forte com o ICMBio, qualquer solicitação de empreendimento nessa região, ela passa previamente por manifestação da Fundação José Pedro de Oliveira, que tem um corpo técnico altamente qualificado de biólogos, engenheiros e também outros profissionais da área ambiental. E não existe no âmbito da Fundação, assumi agora em janeiro, mas pedi esse levantamento de imediato, nenhum protocolo tratando de pedido de manifestação sobre licenciamento de empreendimento no entorno da Mata de Santa Genebra. A maior parte das áreas são rurais, e mesmo nas poucas áreas que são urbanas no entorno da mata, não existe qualquer solicitação da Seclimas, da Secretaria de Meio Ambiente, sobre empreendimentos nessa região. Então, ali nós vamos tratar qualquer assunto desse tecnicamente, exclusivamente, com total autonomia para os técnicos de carreira da Fundação se manifestarem, à luz do que diz o plano de manejo e todas as restrições de amortecimento da unidade de conservação. Segundo ponto, que eu acho importante trazer para o debate também, né, em relação a Campinas, em 1999, a professora Dionete Santin, da Unicamp, ela fez o estudo do levantamento da percentual de cobertura vegetal da cidade. Eram 2,9% do território. Com o trabalho acumulado, com as restrições, com o controle, com fiscalização, e muito porque mudou a mentalidade, né? Até o produtor rural, enfim, as áreas
nas áreas da APA de Campinas, a gente percebeu gradativamente, boa parte por recuperação natural, um aumento progressivo desse percentual de cobertura. Hoje a cidade tem 14,6% de cobertura florestal. E uma previsão, segundo a modelagem do próprio governo do estado, aí, de ampliação no estado de São Paulo, que hoje já tem 21, para cerca de 30 em 2030 ou 2032, agora não me recordo certinho se era 30 ou 32, e Campinas continua ampliando a cobertura vegetal e deve chegar a 2030 com algo em torno de 20%. Né? E não são plantios de mata energética, não. Que não tem grandes plantios de pinos, enfim, da indústria da madeira, aí, plantios, são realmente ampliação de áreas de cobertura vegetal de Mata Atlântica. Então, só para a gente reposicionar, né? É possível fazer a crítica, e eu sei que está se falando aí das discussões do plano diretor. O plano diretor tem aí uma nova discussão prevista, porque nós estamos já no período aí de começar as discussões para o próximo plano diretor. A secretária Marcela Pupin participa dessa discussão aí, está bem por dentro disso. Ela era da Secretaria também de Planejamento Urbano, né? Então eu não vou entrar aqui na fala que pode ser de outros secretários que estão aqui presentes. Mas tranquilizar que, no momento, esse cenário não existe. Não tem nenhum empreendimento imobiliário que tenha sido solicitada a manifestação da Fundação José Pedro de Oliveira. E na Fundação José Pedro de Oliveira, essa manifestação será feita pelos técnicos de carreira de forma estritamente técnica, e são poucas as áreas urbanas, a maior parte das áreas são áreas rurais no entorno. Não são mais rurais, foi tudo transformado em expansão urbana. Não foi transformado, porque cada projeto da área de expansão urbana, cada processo da área de expansão Vamos urbana... para a próxima pergunta, a gente abre o microfone para mais uma pergunta. Eu queria deixar só uma pergunta no ar aqui. Quantos projetos de expansão urbana foram aprovados desde o plano diretor? Aprovados ainda não, mas existem inúmeros em fase de estudo de impacto de vizinhança. Então, inúmeros. Bom, é uma discussão complexa, mas não tem nenhum empreendimento aprovado, viu? Eu não falei de empreendimento aprovado. Leia, se você me permite, eu só queria lembrar que a ideia é a gente conseguir construir um plano de ação no âmbito nacional. Existe algum regulamento, alguma publicação, existe alguma coisa que a gente possa fazer no âmbito nacional para regulamentar, para orientar? Eu acho que é isso que a gente quer perguntar para vocês, assim, o que a gente precisa trazer de orientação, de recomendação, de diretriz, que possa ajudar nessas questões. Então, acho que a ideia é a gente construir isso aqui hoje. Revogado 207. Bom, vamos abrir mais para uma pergunta. A última pergunta eu peço também para os respondentes serem bem breves para a gente poder passar para a próxima fase. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Paulo Mancini, eu sou de São Carlos. Primeiro eu quero cumprimentar os organizadores pelo evento. Está sendo uma brisa, um sopro estar participando desse evento. Atualmente eu coordeno uma cooperativa de trabalho que se chama Reenvolto Socioambiental, um empreendimento de economia solidária, e nós temos um programa que chama Programa Rua Viva de Arborização Urbana. Durante 12 anos eu atuei como coordenador do meio ambiente do município de São Carlos e tive a satisfação de participar da ANAMA, do ICLEI, né? Na época uma das lideranças nossa era o secretário Eduardo Jorge, né? E estou adorando, né, as exposições todas. Um exemplo de uma política pública que a gente fez lá que é legal, mas insuficiente, porque a dificuldade que a gente tem para plantar árvores nos passeios públicos é enorme, mas foi criar o IPTU verde, né? O valor é muito pequeno, são 2% para quem tem árvore na frente de casa, no passeio público, e mais 2% para área permeável no interior do imóvel, né? A pergunta que eu tenho, e que eu cheguei um pouquinho atrasado, não ouvi se houve manifestação nesse sentido.
Mas a gente sabe que um dos principais conflitos que a gente tem hoje para a arborização urbana é com a fiação elétrica aérea. Não é? Fico preocupado quando não vejo, num evento como esse, não se tocar no assunto, porque as nossas concessionárias hoje têm um poder econômico fantástico. Né? Em São Carlos, a CPFL tem feito um trabalho de lobby junto ao Ministério Público e junto à atual Secretaria de Clima e Meio Ambiente, que eles estão propondo a supressão de cerca de 2.000 árvores de grande porte, porque elas estão embaixo de fiação. Né? Eu acho assim, é impossível, num plano nacional de arborização urbana, a gente não tratar desse tema. Eu acho que existem, não sei se todo mundo sabe, mas eu tomei conhecimento não faz muito tempo, uma rede nacional de técnicos, engenheiros, tal, para fiação subterrânea. Então a gente ouve falar muita coisa, mas tem poucas informações. Sabe? No Brasil são pouquíssimas cidades, na Brasília, Avenida Paulista, alguma coisa no Rio de Janeiro, uma ou outra cidade que tem o centro histórico com fiação subterrânea, mas esse tema é fundamental, porque cada tempestade que dá, e com a emergência climática, cada vez isso vai ser recorrente, a primeira coisa que você ouve, queda de árvores, que amassa carro, que mata gente, que paralisa a fornecimento de energia elétrica. Então hoje as pessoas estão assustadas com o plantio de árvore. Nós, infelizmente, em nosso programa de arborização urbana, no Rua Viva, nós temos que plantar árvores de pequeno porte embaixo da fiação, porque nós não temos condições de enfrentar a própria prefeitura e a CPFL. Então é isso, meu questionamento. Muito agradecido, gente. Por favor. Eu não queria responder sobre a fiação, não, mas fazer 3 comentários de 3 elementos aqui super importantes que surgiram, já que é a última oportunidade. Um é a questão do diagnóstico. Eu acho que no plano nacional é importante ter diretrizes para o diagnóstico, mas ter também a condicionante de haver diagnósticos municipais aos municípios acessarem recursos. Eu acho que tem muitos exemplos do país afora de a gente ver situações de fazer o plano e não ter base na realidade. E, normalmente, isso afeta principalmente as zonas mais pobres, periféricas, que acabam ficando de fora. Então, para não gerar também uma tendência de gentrificação ou planos construídos no vazio, e aí só como exemplo, uma cidade que eu conheço bem atualmente aprovou um projeto pelo Senado Federal de canalização urbana sem ter o estudo de drenagem da bacia que ela ia canalizar. Né? Então, acho que a obrigação de ter esse diagnóstico específico seria muito interessante. Então, a diretriz geral e a demanda de que cada financiamento tivesse esse requerimento. O segundo, apontado pelo segundo colega que falou a palavra na primeira parte da fala dele, o financiamento, os recursos. Né? Eu estava até consultando o Rogério aqui, 0,26% dos orçamentos municipais dedicados aos órgãos de meio ambiente, secretarias de meio ambiente. E eu me lembro do tempo onde a gente falava que era um absurdo ter 1% do orçamento federal dedicado ao Ministério do Meio Ambiente, 0,1%, quer dizer, 1% do 1% ia para as áreas protegidas. Então, se a gente tem 0,26%, eu fico imaginando, conhecendo, e aí eu não estou falando de Campinas, não estou falando aqui, mas das cidades que eu conheço, que alocando para parques, para manutenção da arborização, para reflorestamento das áreas, deve ter 1% desses 0,26%. Então, é fundamental que a gente tenha nas diretrizes nacionais fontes de recurso, e a Jennifer falava que o Ministério do Meio Ambiente está pensando isso também, ali numa conversa paralela, e acho que foi mencionado umas ideias aí pelo Guerra. Mas a compensação ambiental, que pode ser mal usada, é hoje, infelizmente,
uma das maiores fontes de recurso para as unidades de conservação. Então a gente fala que as unidades de conservação no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né, eu tenho trabalhos internacionais, profissionais e acadêmicos, são a melhor forma de conservar a natureza e dar o acesso da população aos benefícios da natureza conservada, e a gente tem 0,0001% dos recursos federais alocados e dos estados normalmente menos, talvez estados variem muito, e municípios, como foi dito, alguns municípios têm um sistema municipal de meio ambiente mais integrado, mais pujante, e os pequenos municípios não têm quase nada. E até foi mencionado ter 2 servidores, além de 2 autoridades atuando, e às vezes tem que atuar no licenciamento e na arborização, na prevenção, no parecer e na reconstituição, na proteção, na fiscalização e no relacionamento com a sociedade. Então, orçamento e pessoal são os maiores gargalos definidos claramente pelos meus 45 anos de experiência no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E nos municípios é muito pior, na média. Acho que esse 0,26% indica bem. Eu falava que 1% não era suficiente, ele está dizendo que não, tem uma meta de 0,5% para os municípios. Então, é fundamental a gente ter nas diretrizes do Plano Nacional critérios para viabilizar recursos, e acho que tem que ter critérios de orçamento público, federal, estadual, municipal. Acho que os estados, ABEMA, têm que ter o papel de fomentar e apoiar os municípios, e eu sei que existem iniciativas, aqui foi mencionado algumas coisas, mas eu estou também acompanhando alguns trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, mas precisa desse apoio federal, estadual aos municípios, mas também maior espaço de pessoal e recursos dos municípios para viabilizar a arborização urbana e qualquer ideia de espaços naturais, né? E esse recurso não pode ser só orçamentário, mas tem que ser também orçamentário para poder ter o pessoal regular. Mas tem que ser mecanismo tipo compensação urbana, e eu acho que Campinas fez alguns exemplos interessantes, o município de São Paulo também tem, embora tenha coisas discutíveis em cada município, tem alguns exemplos positivos que a gente tem que considerar. Nos estudos de licenciamento ambiental, que agora estão sendo atacados nacionalmente, e como foi mencionado, nos estudos de impacto de vizinhança, que são fundamentais para a área urbana também, né? Então, esses elementos eu queria só mencionar no sentido de não deixar de fora. É fundamental a gente pensar em diagnóstico também das instituições responsáveis e pensar em recursos de pessoal e recursos econômicos viáveis, e agora as ameaças aí, por exemplo, de bloquear, contingenciar, limitar, etc., mostram que a gente continua pensando na rentabilidade de investimentos e fundos de investimentos e não na qualidade de vida das pessoas mais pobres na cidade. Então é fundamental que a gente equipare investimentos a outras atividades, aos investimentos também na área de ampliação e de manutenção dessas áreas, e pessoal e recursos. Senão a gente vai continuar com essa dicotomia eterna e só pensar na questão econômica rentável por um lado, e aí pensar na questão ambiental como algo que, só deixar lá, não precisa fazer nada. Precisa de muito investimento, muita atenção. Desculpa me estender, mas eram esses 2 pontos. Obrigado. Obrigada, Cláudia. Deixa eu complementar rapidinho. Rapidinho. Eu acho que essa ideia, assim, que você mencionou, IPTU verde, que foi mencionado aqui outras opções, é exatamente o que a gente quer ouvir e construir, o que a gente consegue colocar no plano de ação. A gente consegue trazer recomendações para que todos os municípios eles consigam instituir um IPTU verde. A gente consegue, por exemplo, influenciar no ICMS ecológico, vai mudar de nome, né? Eu não lembro mais o nome do outro. Mas no ICMS ecológico, a gente consegue colocar para que, quando o recurso repassa para o município, seja contabilizado não só a área de unidade de conservação, mas também a área de arborização urbana. Isso seria uma forma de a gente conseguir fazer essa questão. A gente quer ouvir vocês, porque a gente sabe que vocês são cheios dessas ideias, de como que a gente consegue fazer isso. Então, acho que esse é o que a gente quer nesse processo de construção. Lá na nossa plataforma Redos, a gente tem aberto um fórum, inclusive para vocês contarem para a gente casos de sucesso, bons exemplos que vocês têm em nível local, e a gente entender como é que a gente consegue trazer um pouco disso para recomendações em nível nacional, também para compartilhar isso com todos os municípios.
Sobre os conflitos aéreos, é impossível falar sobre arborização urbana sem aparecer esse questionamento, né? A gente quer estar junto com o setor privado, com as empresas mistas, prestadores de serviço, para a gente discutir sobre isso. Essa já foi uma demanda que apareceu no processo de construção do programa Cidades Verdes Resilientes, que a gente quer trazer para o Plano Nacional de Arborização, para entender também que tipo de ação a gente tem que fazer junto com essas empresas, quais são as nossas recomendações para isso. A gente também discorda plenamente de ter que ficar pensando em plantar extremosa embaixo de fiação de energia. Acho que não é esse o nosso objetivo aqui, né? A ideia é nos ajudem a pensar o que a gente precisa fazer, que tipo de articulação, como que a gente consegue alcançar as empresas prestadoras, né, de distribuição de energia, como que a gente consegue construir melhores recomendações. E é isso, a arborização é deixar de pensar na arborização como o plano C ou a última coisa que vem, é a gente construir realmente a arborização como uma estrutura necessária para as cidades e junto com energia, junto com saneamento, junto com água, junto com tudo. Acho que é isso que a gente quer também, ouvir boas ideias de vocês para a gente colocar no plano. Obrigada, Jennifer. Obrigada a todos. Agora eu vou pedir para vocês descerem do palco, agradeço. E reforçar o convite da Jennifer e falar que agora é a hora a gente quer de fato ouvir essas dores de vocês. Agora no período da tarde vai ser um período para esse tipo de discussão, para vocês trazerem aí a problemática, para a gente entender como que a gente vai se direcionar aí na construção do plano. E a gente tem os outros canais também, como ela disse, lá no Redos, o formulário online, então a gente está... É o momento certo agora de vocês trazerem essas questões que a gente quer, de fato, ouvir para construir colaborativamente com todos. Dúvidas pontuais, assim, que vocês precisam? Mentira também, né, gente? Ele está pedindo fala, vocês não estão dando fala. Eu preciso fazer uma pergunta. Gente, a gente tem um método para a oficina, porque a gente quer a construção participativa. Mas é uma pergunta que vai ser pertinente, como eu não vou conseguir participar de todos os grupos, é uma pergunta muito importante que eu já venho fazendo. Só uma. É rápido, eu juro que é rápido. Bom, faça a pergunta. Não vou ser prolixa. Rapidamente, por favor. Um problema que eu vejo... Vai lá falar. Obrigada, eu sou Larissa Thiago Volpe, formada em Engenharia Agronômica, especialista em arborização urbana e mestre em Engenharia Agrícola. Governo estadual, todos os governos estaduais eu acho que devem ter esse problema de não destinar recursos para manutenção preventiva e nem reativa para a queda de árvores em escolas estaduais. Eu trabalho em prefeitura municipal, estou afastada, e eu vejo isso. Dentro das escolas estaduais, que são normalmente as mais antigas, não tem essa previsão no orçamento e as diretoras ficam desesperadas quando cai árvore e não tem como fazer essa manutenção. Há um apelo muito grande isso. É interessante você ter trazido essa questão, porque essa questão das